Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um dia no nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença, um dia abençoado para você. Hoje, dia 27 de abril, já chegando ao fim do nosso mês, vire-o do avesso. Vira-o do avesso e vê como ele é, o que ele se torna quando velho, doente ou se prostituindo. Como tem vida breve quem elogia e quem é elogiado, o que lembra e o que é lembrado. Lembrado em algum canto dessas partes, e mesmo ali não da mesma maneira por todos, ou mesmo por um. E toda a terra não passa de um mero ponto. Isso está nas Meditações de Marco Aurélio. O estoicismo tem a ver com olhar para as coisas de todos os ângulos, e é mais fácil compreender certas situações a partir de diferentes perspectivas. Em situações potencialmente negativas, o olhar objetivo, mesmo superficial, pode de fato ser superior. Ele nos permite ver as coisas claramente sem mergulhar demais no que elas podem representar ou no que as pode ter causado. Em outras situações, particularmente as que envolvem algo impressionante ou louvável, outra abordagem, como aquela de expressões desdenhosas, é útil, examinando situações a partir do avesso. Podemos ficar menos atemorizados por elas, menos propensos a ser dominados por elas. Escave seu medo da morte ou da obscuridade, e o que você encontrará? Vire uma cerimônia elegante do avesso, e o que você encontrará? O quê? Olhando assim de primeira mão, pode parecer muito confusa a nossa reflexão de hoje, né, pessoal? Mas o que Marco Aurélio está querendo trazer aqui nada mais é do que a capacidade que o ser humano tem de adaptar os seus julgamentos diante da realidade. Imagine o seguinte, eu desenho aqui na mesa um número 6, ou seja, eu tive a intenção que esse número, que esse algarismo fosse 6 unidades. E aí vai vir uma pessoa e vai olhar ele da minha posição, da minha perspectiva, ou seja, daqui para lá, um número 6. Só que você, olhando daí para cá, pode enxergar um número 9. E qual está certo? Quem é que está correto? É um 6 ou é um 9? E aqui nós podemos ver como que a realidade é uma só. Aquilo é um 6, porque eu fiz com a intenção que fosse. E eu fiz a partir da minha perspectiva. Só que as visões que as pessoas têm da realidade são chamadas de julgamentos. E os julgamentos são feitos a partir de lados. Cada um enxerga a partir do seu lado. Por isso a importância de virar as coisas do avesso, como Marco Aurélio diz aqui. Você olhar o outro lado também. Você muitas vezes adaptar o seu ponto de vista, porque a realidade não pode ser adaptada. Nós não conseguimos mudar o fato da maldade existir, da fome existir, do tempo estar passando, da morte estar chegando. Tudo isso são coisas irrefutáveis, o que nós chamamos de verdades. Só que a verdade, ela sempre tem um ponto de partida a partir de uma perspectiva, que é como você a enxerga, como você recebe ela na sua vida. Algo muito legal que ele disse aqui no final do texto: escave seu medo da morte ou da obscuridade. E o que você encontrará? Quando nós olhamos a morte em uma visão fria, em uma visão superficial, no qual nós temos uma perspectiva no qual não vamos olhar do avesso, você vai ter medo da morte, você vai ficar remoendo ela, você vai ficar pensando como deve ser ruim estar morto, como que as coisas que você gosta tanto vão acabar um dia. Isso tudo nada mais é do que algo que ainda não foi escavado. Por isso que ele diz: cave o seu medo da morte. Vá mais fundo, vire do avesso, procure, troque de posição, olhe os lados, olhe os ângulos. E aí você vai ver que não é o medo da morte que você deve ter, mas o medo de nunca viver, pois a morte é a chance de valorizar a vida. A morte nada mais é do que uma fração de segundos que acaba algo que muitas vezes já acabou há muitos anos porque você não está vivendo direito. Olha que interessante isso. Nada mais é do que a capacidade de julgar as coisas corretamente, olhar as coisas a partir de vários ângulos. E isso é o que nós podemos tratar como uma holística da vida. A pessoa que possui várias perspectivas para enxergar um problema é aquela que também encontra vários caminhos para uma possível solução. E a partir disso você entende que se a vida não muda diante de você, é sua visão da vida diante dela que deve ser mudada. É você quem deve mudar as suas lentes, as suas perspectivas e com isso também a sua visão. Eu gosto de dizer que cada ser humano enxerga o mundo com um óculos. E cada óculos tem as suas lentes. E alguns terão as lentes mais obscuras, mais embaçadas, porque a pessoa não busca conhecimento, é uma pessoa muito ignorante, é uma pessoa muito emotiva, é uma pessoa muito apaixonada. Portanto, ela enxerga o mundo sempre embaçado. E terão outras que terão a lente mais clara, uma lente mais límpida, uma lente mais precisa, porque ela estuda, porque ela se qualifica, porque ela busca sabedoria, ela molda suas perspectivas de mundo.
Só que aqui vai um exercício simples que você pode fazer. Assim como as perspectivas são moldáveis e você pode trocar o seu ponto de vista, você também pode muito bem retirar os seus óculos e limpar as suas lentes. Ou seja, buscar conhecimento, ou seja, dominar os seus impulsos, ou seja, trocar as suas perspectivas. E isso nada mais é do que uma capacidade de uma pessoa sábia. O sábio, ele entende que o mundo não muda diante dele, mas ele entende que ele pode mudar a sua visão diante do mundo. E isso tudo é um exercício que você pode começar a praticar hoje. Olha alguma coisa que você reclamou hoje cedo, ontem, nessa semana, e troca a sua perspectiva diante daquilo. Você reclamou do seu trabalho? Olhe para quem não tem um serviço, não tem um emprego, está tendo que sustentar uma família com 5 filhos e está ralando, se matando para isso. Você reclamou da sua esposa? Olhe para aquele cara que acabou de ficar viúvo e nunca mais vai ter o amor da vida dele ao lado. Você está reclamando muito dos seus filhos? Olhe para aquela mulher que é estéril e que está há anos tentando ter algo no seu ventre e não consegue. Reclamou da comida? Olhe para quem não come nada. Olha para quem está sem alimento há dias, no qual a pessoa já está com o estômago colando de tanta fome que sente. Tudo isso nada mais é do que o mesmo problema que nós achamos que é um problema, mas por um caminho diferente que se torna uma solução. É que nós somos muito bons em contabilizar os problemas, mas muito ruins em contar também as bênçãos que temos. E isso tudo só é uma questão de perspectiva. Molde as suas perspectivas e assim a sua vida também será moldada. Comente aqui o que você interpretou. Muito obrigado por sua presença hoje e até amanhã.